por que você se sente perdido, mesmo quando sua vida parece estar no lugar. Você acorda, cumpre suas obrigações, trabalha, resolve problemas, responde mensagens, cuida da casa, da família, dos compromissos. Por fora, parece que sua vida está andando. Mas, em algum momento do dia, você sente uma coisa difícil de explicar. Eu estou fazendo tanta coisa, então por que parece que não estou indo para lugar nenhum? Essa sensação pode aparecer mesmo quando você tem emprego, família, objetivos e uma rotina aparentemente normal. E o mais estranho é que, muitas vezes, não existe um grande problema acontecendo. Não aconteceu nenhuma tragédia, nada desmoronou. A vida simplesmente perdeu aquela sensação de direção. Você continua caminhando, mas já não sabe exatamente para onde. E quando isso acontece por muito tempo, podem surgir o cansaço mental, a irritação, a falta de motivação e aquela impressão que todos os dias estão ficando iguais. Mas existe uma coisa importante que você precisa entender antes de tentar mudar qualquer coisa. Sentir-se perdido não significa necessariamente que você precisa mudar toda a sua vida. Às vezes você não está sem capacidade, não está sem força, nem está necessariamente no caminho errado. Você pode simplesmente estar vivendo com tanta coisa ocupando sua atenção que perdeu contato com aquilo que realmente importa. E é exatamente isso que vamos entender hoje. Você vai descobrir por que essa sensação aparece, como o excesso de decisões e de estímulos pode contribuir para ela, quais sinais mostram que você está vivendo no automático e principalmente o que pode fazer para recuperar sua clareza. Porque no final, você não precisa descobrir toda a sua vida hoje. Você precisa conseguir enxergar o próximo passo. Quando a vida parece certa, mas não parece sua. Existe uma situação muito comum. A pessoa olha para a própria vida e pensa: eu deveria estar feliz. Ela conquistou coisas, tem responsabilidade, talvez tenha alcançado objetivos que desejava alguns anos atrás. Mesmo assim, existe um desconforto. Ela não sabe exatamente o que está faltando. E isso pode ser ainda mais difícil de explicar porque, quando alguém pergunta: mas o que aconteceu? Ela não sabe responder. Não existe necessariamente um problema específico. Existe uma sensação. A sensação de estar cumprindo uma vida que funciona, mas que já não parece completamente conectada com quem ela é. E aqui existe uma diferença importante. Ter uma rotina não significa ter direção. Você pode passar o dia inteiro ocupado e ainda assim não estar avançando em algo que realmente importa para você. Pode responder dezenas de mensagens, terminar tarefas, resolver problemas e chegar ao fim do dia completamente exausto, sem conseguir apontar uma única coisa que tenha feito pensando no seu próprio futuro. Isso acontece porque ocupar o tempo e construir uma vida são coisas diferentes. E existe uma razão para isso que tem muito a ver com a forma como o nosso cérebro funciona. E é aqui que começa a próxima pista. Seu cérebro gosta do automático. Nosso cérebro precisa economizar energia. Imagina se você tivesse que pensar conscientemente em cada pequeno movimento que faz durante o dia, como escovar os dentes, como caminhar, como dirigir, como preparar o café. Seria exaustivo. Por isso, o cérebro cria padrões e automatiza comportamentos. Isso é extremamente útil. O problema aparece quando o automático começa a controlar também escolhas que deveriam ser conscientes. Você acorda e já pega o celular. Começa o trabalho, resolve uma coisa, depois outra.
aceita mais uma tarefa, responde mais uma mensagem. No fim do dia, está cansado. No dia seguinte, repete tudo. Quando percebe, passaram semanas, meses, às vezes anos. Não porque você decidiu viver exatamente daquela maneira, mas porque simplesmente continuou repetindo o padrão anterior. É por isso que viver no automático pode ser tão perigoso. Não porque toda a rotina seja ruim, mas porque você pode passar muito tempo fazendo coisas sem parar para perguntar se elas ainda fazem sentido. E existe outro fator que torna tudo isso ainda mais complicado: a quantidade de decisões que tomamos diariamente. Quando sua mente está cheia demais, você decide o que vai comer, o que precisa resolver, quem precisa responder, o que precisa comprar, qual problema precisa ser resolvido primeiro, o que vai fazer amanhã, o que precisa terminar hoje. São pequenas decisões, uma atrás da outra, e essa carga constante pode contribuir para o desgaste mental. E é por isso que, depois de um dia cheio, até uma escolha simples pode parecer difícil. Eu não sei. Depois eu vejo. Não quero pensar nisso agora. Quando a mente está sobrecarregada, procurar uma direção para a própria vida fica ainda mais difícil, porque clareza exige espaço mental. E uma mente ocupada o tempo inteiro raramente consegue observar a própria vida com distância. É como tentar enxergar uma paisagem através de uma janela cheia de marcas. A paisagem continua ali. Você apenas não consegue vê-la com nitidez. Por isso, antes de perguntar o que eu quero da minha vida, talvez seja necessário perguntar: o que está ocupando tanto espaço dentro da minha cabeça? E existe uma terceira pista que pode explicar por que você perdeu essa clareza. Você está vivendo o que quer ou o que esperam de você? Desde cedo, recebemos ideias sobre como nossa vida deveria ser. Você precisa escolher uma profissão, precisa ter sucesso, precisa conquistar determinadas coisas, precisa estar sempre evoluindo, precisa aproveitar todas as oportunidades. E, quando você percebe, pode estar perseguindo objetivos que nunca parou para questionar. Não significa que esses objetivos sejam ruins. O problema é quando você nunca descobriu se eles são realmente seus. A comparação também entra aqui. Você olha para alguém que está crescendo profissionalmente, outra pessoa viajando, outra construindo uma família, outra começando um negócio, outra comprando uma casa. E começa a comparar o seu capítulo com o capítulo de outra pessoa. O cérebro humano é muito sensível à comparação social. E as redes sociais tornam isso ainda mais intenso, porque mostram uma sequência interminável de vidas aparentemente acontecendo. Só que você vê o resultado, não vê os bastidores. E quando passa muito tempo olhando para fora, fica mais difícil perceber o que está acontecendo dentro. Mas existe um sinal ainda mais revelador de que você perdeu sua direção. O sinal que quase ninguém percebe. Você consegue responder facilmente: preciso fazer o que hoje? Mas tem dificuldade para responder: por que estou fazendo tudo isso? Essa diferença diz muita coisa. Você sabe quais são suas tarefas, mas não sabe quais delas realmente merecem sua energia. Não sabe o que deveria deixar de fazer. Você tem uma lista de objetivos, mas não consegue dizer qual deles realmente importa neste momento. E isso pode gerar uma sensação estranha. Você começa muitas coisas, interrompe algumas, muda de ideia, procura outra solução, depois outra, e começa a acreditar que o problema é falta de disciplina, mas nem sempre é.
Às vezes existe excesso de direção, muitas vozes, muitos objetivos, muitas expectativas, muitas possibilidades e pouca clareza. Quando tudo parece importante, fica difícil saber o que realmente é prioridade. E agora chegamos à parte mais importante. Como recuperar essa clareza sem precisar virar sua vida de cabeça para baixo? Você não precisa resolver a vida inteira. Existe uma armadilha quando estamos perdidos. Queremos encontrar imediatamente a resposta definitiva. Qual é o meu propósito? O que eu devo fazer na minha vida? Qual é o caminho certo? São perguntas enormes. Perguntas enormes podem paralisar. Por isso, em vez de tentar descobrir os próximos 10 anos, comece pelo próximo passo. Pare por alguns minutos e faça 3 perguntas. A primeira: o que está drenando minha energia atualmente? Não pense apenas em trabalho. Pense em pessoas, hábitos, compromissos, pensamentos e situações. A segunda: o que estou fazendo apenas porque acredito que deveria fazer? Essa pergunta pode revelar expectativas que você nunca questionou. A terceira: o que realmente merece minha atenção neste momento da minha vida? Não daqui a 10 anos, não quando estiver perfeito. Agora. Essas 3 perguntas ajudam a separar aquilo que é urgente daquilo que é importante. E essa diferença pode devolver uma quantidade enorme de clareza. O exercício para sair do automático. Agora faça uma coisa simples. Pegue uma folha de papel, divida em 3 partes. Na primeira, escreva: estou gastando energia com... Coloque tudo aquilo que ocupa sua mente atual. Na segunda, escreva: estou evitando... Aqui entram conversas, decisões ou mudanças que você sabe que precisa enfrentar, mas continua adiando. E na terceira, escreva: quero dar mais espaço para... Pode ser descanso, família, um projeto, aprendizado, saúde, criatividade ou simplesmente tempo para você. Não tente criar uma vida perfeita nessa folha. Procure apenas identificar onde sua energia está indo e onde você gostaria que ela estivesse. Esse exercício não vai resolver todos os seus problemas, mas ele pode fazer algo muito importante: transformar uma sensação confusa em algo que você consegue enxergar. E quando você consegue enxergar, fica muito mais fácil escolher. Talvez você não precise de uma nova vida. Talvez o que esteja faltando não seja uma mudança radical. Talvez seja uma pausa suficiente para perceber que você está carregando coisas que já não precisa continuar com você. Alguns objetivos podem precisar ser ajustados. Algumas expectativas podem precisar ser questionadas. Alguns hábitos precisam perder espaço. E algumas coisas importantes podem estar sendo deixadas para depois há tempo demais. Clareza não significa saber exatamente onde você estará daqui a 5 anos. Clareza significa saber por que você está fazendo aquilo que está fazendo hoje. Isso muda a relação que você tem com a própria vida. Você começa a dizer não sem sentir que está decepcionando todo mundo. Começa a escolher prioridades. Começa a perceber quais atividades realmente fazem sentido. E, principalmente, para de confundir movimento com progresso, porque estar sempre ocupado não significa estar avançando. O próximo passo. Se você se sente perdido neste momento, não transforme isso em mais uma cobrança. Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa começar a fazer perguntas melhores.
Observe seus padrões, perceba o que está drenando sua energia. Questione aquilo que você faz apenas porque acredita que deveria fazer. E escolha uma coisa que realmente merece sua atenção agora. Uma, não 10, uma. Porque uma escolha consciente pode iniciar uma sequência inteira de mudanças. A direção da sua vida não é construída apenas pelas grandes decisões, ela também é construída pelas pequenas escolhas que você repete todos os dias. E quando essas escolhas começam a combinar com aquilo que realmente importa para você, a sensação de estar perdido começa pouco a pouco a perder força. Talvez você tenha chegado até aqui acreditando que precisava encontrar uma resposta enorme. Mas talvez a resposta comece de uma maneira muito mais simples. Pare, observe, escolha e dê o próximo passo. Sua vida não precisa estar completamente resolvida para começar a fazer sentido. Você não precisa saber exatamente onde vai chegar, mas precisa começar a reconhecer para onde não quer mais continuar indo. E a partir daí, uma nova direção começa a aparecer. E se este vídeo fez você perceber alguma coisa sobre a sua própria vida, escreva nos comentários. Eu preciso de mais clareza. Não como uma confissão de fraqueza, mas como um reconhecimento de que você está disposto a olhar para a sua vida com mais consciência. E se você conhece alguém que está vivendo no automático, cansado e sem saber exatamente para onde está indo, compartilhe esse vídeo. Às vezes, uma pequena reflexão chega no momento certo e pode ser justamente a primeira pista que alguém precisava encontrar. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Eu sou Regina Braga e este é o canal As Pistas para o Sucesso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.